Olá, meu primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que sejam bem. Então, continuando com as nossas aulas, ainda vendo sobre o Renascimento, que como eu já disse na aula anterior, é um período artístico, histórico, que eu gosto muito, e hoje nós iremos ver um pouco sobre a pintura renascentista, eu estou trabalhando com vocês na nossa apostila, que está lá na plataforma Senac Digital e material didático. E hoje eu vou estar vendo com vocês as páginas 28, 27, 28 e 29 da nossa apostila. Como eu falei anteriormente, algumas características que podem ser, como vou dizer para vocês, podem ser vistas na pintura renascentista, é a questão do claro-escuro, que é o chiaro-escuro, que foi desenvolvido no Renascimento, a perspectiva, com ponto de fuga, a composição em pirâmide e a tinta a óleo. Então são esses quatro elementos, foram desenvolvidos durante o período do Renascimento através da pintura, porque até então a pintura, por exemplo, era concebida com têmpera de ovo, tinha que existir, preparar aquela tinta, a partir do Renascimento já começa a existir a tinta já pronta, praticamente, a tinta a óleo e várias outras características que ajudaram a desenvolver essa nova tinta específica para a pintura a óleo. Como tem o esfumato, o chiaro escuro, começou a quebrar aquela rigidez das pinturas medievais, com o claro escuro surgiu no Renascimento. Temos a composição em pirâmide, gente? Eu não sei se ficou alguma dúvida, mas a composição em pirâmide é um triângulo, nada mais, o artista riscava um triângulo, na tela, e a partir desse triângulo ele colocava, fazia a disposição, digamos assim, das figuras que ele gostaria que estivesse na tela. A figura principal sempre ia estar no topo da pirâmide, do triângulo, e as figuras, que não eram principais estariam na parte de baixo do triângulo, da pirâmide. Então, gente, o que vai caracterizar a cultura e as artes renascentistas é a fusão da reflexão científica com os impulsos dos sentimentos e os sentidos da razão. Lembra que eu falei da Idade Média, Deus era o centro de tudo? Já no Renascimento, a razão, os sentidos que vão dominar aquele momento, e não mais aquela visão católica que se tinha, que Deus que iria ser o centro, que deveria tudo deveria ser feito em nome de Deus. Então a pintura desse período revela equilíbrio entre as faculdades intelectuais e as emocionais. Aplica princípios matemáticos e processos geométricos na composição e observação direta e objetiva da realidade. Devido à conciliação entre a razão, nessa questão da razão, que é a ciência, e o sentimento, a arte, há essa conciliação entre a arte e a ciência, entre a arte e a razão. A característica mais ampla da pintura renascentista, particularmente entre os italianos, é a simetria na composição. Então, a composição renascentista, da pintura renascentista, deveria ser simétrica. Tudo que está de um lado deveria ter do outro lado. Não poderia ser nada diferente de um lado do outro. Quando contemplamos uma pintura renascentista, observamos sem dificuldades que todos os elementos da composição, volumes e vazios, luzes e sombras, cores, enfim, os valores plásticos, que podem ser figuras humanas ou quaisquer outras representações, como objetos, arquitetura e árvores. Tudo isso se equilibra simetricamente. Ou seja, não é uma coisa assimétrica, é uma coisa simétrica. Há uma certa simetria. Por isso que eles usavam essa questão da composição em pirâmide, para montar essa disposição dessas figuras que eles gostariam de retratar numa pintura. O que domina a composição é uma linha imaginária central e vertical, que divide muitas vezes exatamente em duas partes iguais, comunicando um sentimento de estabilidade, equilíbrio, ordem e serenidade. Aí nós temos um artista, gente, que foi o precursor da pintura renascentista, que se vocês forem na nossa apostila lá, vocês vão ver uma obra dele, É o Giotto di Bondone.
ele é considerado o precursor, né, o primeiro pintor renascentista. Essa visão humanística do mundo começou no final do período gótico. O gótico, gente, é um estilo da Idade Média, sabe? Lá houve, né, dois estilos artísticos, né, que foi o gótico e o românico, né, foram os estilos desenvolvidos nesse período medieval. Quando Giotto, na pintura, já lançava bases do ressurgimento naturalista, sendo esta uma das principais características do Renascimento italiano, ou seja, esse artista começa a trazer nas suas obras algo natural, não mais aquela visão divina, digamos assim, né? Esse artista pode ser considerado revolucionário para o seu tempo, por deixar de trabalhar segundo as fórmulas pré-estabelecidas para basear principalmente na observação. Giotto substituiu o fundo dourado, porque as pinturas góticas elas geralmente traziam, né, um fundo dourado, né? Já ele começa a imprimir realismo, fazendo o céu, teria tipo uma pintura sacra, teria os anjos, mas ao mesmo tempo teria um céu, não mais aquele dourado, né, do estilo gótico. Pela paisagem, introduzindo um novo realismo que abrange tanto o homem como o espaço. Suas figuras mostram sentimentos e traços individuais. Ele trouxe a tridimensionalidade à pintura e foi o primeiro artista, gente, a assinar suas obras. Que até então existia aquela coisa, né, da Idade Média em que o artista ele deveria ficar no anonimato, porque acreditava-se, né, que aquilo ali era tudo inspiração divina, tudo seria obra de Deus. Então, a partir do Renascimento, né, com o nosso precursor, né, da pintura renascentista, Giotto começa a assinar as suas obras, começa a deixar registrado assim as suas obras. Aí, na nossa apostila, tem uma obra que representa o nascimento de Jesus. É uma obra muito interessante que já traz um caráter naturalista, por mais que não tenha um pouco de rigidez, né, que querendo ou não estava vindo, né, gente, daquele fim da Idade Média, né? Então traz um pouco da influência medieval, né, um pouco rígida, mas a pintura já traz traços naturais. Não é mais aquela pintura reta, com aquele fundo totalmente dourado, né, para mostrar aquela divindade, não. Traz um fundo mais natural. Então na nossa apostila vai ter várias obras dele, né, vai trazer alguns detalhes, né, de anjos, várias coisas assim do tipo. E também, gente, nesse período do Renascimento, surge uma pintura muito interessante, né, uma forma de pintura, né, uma técnica, na verdade, que é o afresco, né, que significa pintar sobre o cimento fresco, né. E essa pintura é feita no cimento fresco, que assim que o cimento estiver secando, aquela tinta naquela pintura vai impregnar nesse cimento, nessa argamassa fresca. Então, nessa época, os artistas que se dedicavam à técnica do afresco costumavam trabalhar de forma ordenada e metódica, aplicando várias camadas de argamassa e finalmente uma tinta. O pintor devia ter a mão firme e rápida para completar a pintura. Imagina pintar uma rapidez, enquanto a argamassa ainda estivesse fresca. Daí a origem da palavra afresco. É uma técnica que exige habilidade e apresenta dificuldades, pois nem sempre permite correções. Então, gente, como falei, o cimento vai estar fresco ainda, argamassa fresca. Você tem que pintar para poder a tinta impregnar. Se aquilo dali secar antes de você concluir a pintura, ou se você tiver cometido algum erro, aquilo ali vai ficar. Senão não tem como fazer uma correção disso, certo? Então, para uma pequena alteração no desenho, por exemplo, é preciso arrancar uma parte inteira da argamassa. Imagina, gente, tem que arrancar a parte inteira da argamassa para fazer tudo de novo. Então, por isso que o cara deveria ter, o artista deveria ter uma habilidade muito grande, né, para confeccionar frescos. Um cara que eu admiro muito que fez esse tipo de técnica, né, no Renascimento foi o nosso famoso Michelangelo, né? Ele pintou todo o teto da Capela Sistina através do afresco. Então, você imagina, ele tinha que ter uma habilidade muito precisa para poder conseguir fazer aquilo em tempo hábil. E olha que ele levou anos fazendo, mas teria que ter uma habilidade muito grande. Então, gente, eu vou deixar para vocês a nossa atividade de hoje, vai ser a seguinte. Utilizando obras de artistas renascentistas, faça uma releitura fotográfica, sendo você mesmo o modelo. Então, vocês vão buscar algumas obras do Renascimento, você vai escolher, né, uma obra do Renascimento, e você vai fazer uma releitura como? Fotográfica. Vocês vão pegar a foto da obra,
e vai pegar, você vai ser o modelo, vai se caracterizar de acordo com a obra e vai fotografar essa obra. Essa obra que no caso vai ser você, né? Uma releitura. Então, qualquer dúvida me chama lá na plataforma Senac Digital, que a gente pode dar mais explicações sobre o assunto. Mas é basicamente isso. Vão pegar uma obra original, né, do Renascimento e vão fazer uma releitura fotográfica, sendo você mesmo o modelo. Então vocês vão imitar, né, através de suas expressões, né, até usar alguma roupa, algo assim do tipo, cenário, né, para imitar, né, fazer uma releitura daquela obra do Renascimento. Tá bom? Então, até a próxima e aquele abraço.